O tema de revisão de hoje é a introdução a transformações lineares. Vamos ver inicialmente a definição de uma transformação linear, tá? Então, se temos espaços vetoriais, V é W, sobre um corpo F, dizemos que uma aplicação é linear se preserva a estrutura de espaço vetorial. Ou seja, se envia somas de vetores em somas de vetores e envia um produto de um vetor e um escalar o produto da imagem do vetor e o mesmo escalar. As duas propriedades que estão aqui. Envia somas em somas e preserva também a multiplicação por escalares. Tá? Os exemplos que talvez mais simples de aplicações lineares, de transformações lineares, são a aplicação nula, tá? Que associa a cada vetor do espaço V do domínio o vetor nulo do contradomínio. É bem simples mostrar que essa transformação é linear. E também a aplicação identidade. Para isso aí, os dois espaços vetoriais envolvidos na definição de transformação linear devem ser iguais. E a aplicação envia cada vetor em ele próprio. Essa transformação também é linear. Um outro exemplo é a aplicação definida no espaço vetorial de polinômios com coeficientes em f em uma variável que associa a cada polinômio a sua derivada, tá? Com a fórmula usual. Essa transformação é linear, porque a única coisa que vocês têm que mostrar, se vocês olham para a definição, é que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, e que a derivada de uma função produto por um escalar é o escalar vezes a derivada da função. As duas propriedades valem para a derivada de funções deriváveis, tá? Em particular de polinômios, e por isso temos que a derivada é uma transformação linear. Outro exemplo aqui é considerar uma matriz M por E, com coeficientes em F. Aí, precisamos de dois espaços vetoriais. Os nossos espaços vetoriais serão F potência N e F a potência M. Tá? F a potência N vai ser identificado com vetores coluna N por 1, e F a potência M com vetores coluna M por 1. E a aplicação de F potência N a F potência M é definida pela multiplicação pela matriz A. Por exemplo, se vocês consideram N igual a 2, ok, e M igual a 3, o que vamos ter é que a imagem de um vetor de F a potência 2 vai ser uma matriz que precisa ser... Tá, aqui tem uma coisa... Tá, isso aqui está errado. Isso. Tem que ser uma matriz 3 por 2, exatamente. E essa seria a transformação linear. Vocês dão um vetor de f potência 2, que é interpretado como um vetor coluna, tá? Então aqui a gente tem uma matriz 2 por 1, multiplicamos pela esquerda por uma matriz 3 por 2, o resultado tem que ser uma matriz 3 por 1, que pode ser interpretada como um vetor de f a potência 3. E desse jeito
vocês têm uma aplicação de f à potência 2 em f à potência 3. E essa transformação é linear, isso aí vocês podem conferir na hora. É o exemplo mais simples de transformação linear. E vamos ver daqui a pouco que quando a gente considera esses espaços vetoriais, o único. Tá? Outro exemplo que a gente tem, a gente já usou a derivada, também podemos usar a integral. Se vocês consideram o espaço das funções contínuas, de R em R, esse conjunto é também um espaço vetorial. Vocês podem somar funções contínuas, o resultado ainda é contínuo, multiplicar por uma escalar, e as outras propriedades de espaço vetorial são derivadas das propriedades dos números reais. Então, podemos definir uma função de R em R, que é a integral da função f, a imagem de cada função f, deve ser também uma função, então o valor no ponto x vai ser a integral entre 0 e x da função f. Essa integral está bem definida pelo fato da f ser contínua, é bem simples conferir que a t de f, a imagem de f, é também uma função contínua, e a transformação é linear. Porque, de novo, que vocês têm que mostrar que a integral da soma é a soma das integrais, e a integral de uma função produto por um escalar é o escalar vezes a integral da função. E as duas propriedades valem. Tá? É a linearidade da integral, como antes a gente usou a linearidade da derivada. Então, é outro exemplo de transformação linear, definida no nosso caso em um espaço vetorial de dimensão infinita. Algumas propriedades elementares que têm as transformações lineares são as seguintes. A primeira é que a imagem do vetor nulo de B é sempre o vetor nulo de W. Tá? E a segunda é que a transformação linear envia combinações lineares de vetores B sub 1, B sub 2, pontos HB sub n, em combinações lineares das imagens. Como consequência desse fato, vocês têm essencialmente o teorema seguinte. Se vocês têm um espaço vetorial sobre um corpo F de dimensão finita, e aí a gente considera uma base ordenada, tá? A gente pode considerar, temos n vetores nessa base, o nosso espaço B é um espaço vetorial de dimensão finita n, e a gente considera agora um outro espaço vetorial sobre o mesmo corpo, claro, W, e nesse espaço vamos fazer a escolha de n vetores. Tantos vetores quantos a gente tem na base de V, ou seja, tantos vetores quanto a dimensão de V. Sejam esses vetores W sub 1, W sub 2, HW sub n. Então, exatamente, existe uma transformação linear do primeiro espaço no segundo, que envia cada V sub k em W sub k. Que a transformação única é a fórmula que aparece aqui. Porque como vocês poderiam definir a transformação? Só tem um jeito. Se vocês têm qualquer vetor é escrito de maneira única como combinação linear de elementos da base. E o único jeito de definir essa aplicação é associar a essa combinação linear o vetor C sub 1 vezes W sub 1 mais C sub 2 W sub 2 mais pontos C sub n vezes W sub n, porque a imagem de B sub i deve ser o W sub i. Então, isso aí dá uma definição única da possível transformação linear e, de novo, dá para conferir sem muito problema que, de maneira bem simples, que essa definição de fato determina uma transformação linear. Então, o teorema está simplesmente dizendo que uma transformação linear está determinada de maneira única pelas imagens dos vetores de uma base do domínio. Tá? Uma das consequências desse teorema é que toda transformação linear de f à potência n em f à potência m é da forma
produto de um vetor de f potência n, visto como vetor coluna, pela matriz A, que é uma matriz M por N. Por que é que isso é assim? Então, suponha por um instante, por um momento, que a gente tem uma transformação linear. A gente já viu que produto por matrizes, de uma matriz M por N, por vetores de Fn, visto como vetor coluna, determina uma transformação linear. Então, vamos ver que toda transformação linear é desse jeito, tá? Então, seja uma transformação linear. Ok. Mas agora eu posso considerar a matriz seguinte. Considero a matriz A que é uma matriz M por N, e na primeira coluna vou colocar a imagem do primeiro vetor da base canônica. Então, para lembrar, vou considerar aqui a base canônica de f a potência n, ou seja, são vetores com n componentes. Tá? H, bom, aqui a gente escreveu o último. Ao primeiro vetor vamos chamar de E sub 1, que é o vetor cuja única componente não nula é a primeira, e essa componente é igual a 1, ao segundo vetor da base canônica E sub 2, bom, assim por diante, H, o último que será E sub n. E aqui a gente considera como primeira coluna a imagem de E sub 1. Esse vetor é um vetor de f a potência m, então a gente pode colocar como um vetor coluna. A segunda coluna vai ser a imagem de E sub 2, bom, e assim por diante. A última coluna vai ser a imagem de E sub n. Então, temos n colunas, tá? E m linhas, tá? Porque, exatamente, porque cada imagem, porque todos os vetores que aparecem na coluna têm m coordenadas. Então, cada uma dessas coordenadas vai nos dar uma linha. Então, isso aí dá uma matriz M por N. Então, o que eu falo é que essa aí vai ser a transformação linear definida por essa matriz. Agora vocês poderiam definir uma transformação S de Fn em Fm, que associa a cada vetor, visto como vetor coluna, a vezes x. Agora a gente tem duas transformações, bom, tem duas transformações lineares, sim. Uma delas é a t e a outra é a s. O que eu falo é que são iguais. Essas duas transformações são necessariamente iguais. Vamos ver isso aqui, acho que podemos tirar essa parte, claro que é a base canônica, tá? Então, temos a S, que associa a cada vetor coluna a vezes x. Bom, por que essas duas transformações lineares são iguais? Porque se vocês olham para a imagem dos vetores da base, qual é a imagem de E sub 1? A imagem de E sub 1 é o produto da matriz A e é o primeiro vetor da base canônica. Mas vocês podem conferir que o produto de uma matriz é o primeiro vetor da base canônica de Fn, se a matriz é M por N, é exatamente a primeira coluna. Então, isso aqui é a primeira coluna de E sub 1. E aí, o que vocês têm é que essa primeira coluna, pela nossa escolha, é exatamente a imagem de E sub 1 por T. Do mesmo jeito, vocês provam que
Do mesmo jeito, vocês provam que a imagem de E sub 2 vai ser igual por S, vai ser igual à imagem de E sub 2 por T, que a imagem de E sub 3 por S vai ser igual à imagem de E sub 3 por T, e assim por diante para todos os elementos da base. Mas claro, agora vocês têm duas transformações lineares que coincidem, as imagens dos elementos de uma base coincidem para as duas transformações. Então, necessariamente são iguais. Quer dizer que a gente consigue ver uma transformação linear necessariamente como produto por uma matriz. De fato, a gente consegue determinar a matriz, no mínimo nesse caso aqui, de transformações lineares de f à potência m em f à potência n. A gente vai voltar a esse tema, matriz associada a transformações lineares, no próximo tema de revisão. Então, vamos ver alguns subespaços que estão naturalmente associados aos espaços, às transformações lineares. Seja T uma transformação linear, vamos definir o núcleo como o conjunto de vetores do V, do domínio, cuja imagem é o vetor nulo de W. Tá? E a imagem de T é o subconjunto de vetores de W que são imagem de algum vetor do V. Tá? Bem simples. Então, o núcleo é um subespaço de V, claro, um subconjunto de V. É fácil ver que, pelas propriedades das transformações lineares, é um subespaço. E a dimensão do núcleo é chamado de nulidade da transformação linear T. A imagem de T, também dá para conferir, é um subespaço agora de W, porque é um subconjunto de W. E a dimensão da imagem é chamada de posto da transformação linear. Então, vocês têm dois invariantes da transformação linear, a nulidade, que é a dimensão do núcleo, e o posto, que é a dimensão da imagem. Tem aqui um teorema, que acho que é chamado frequentemente de teorema da dimensão, que se vocês têm uma transformação linear entre espaços vetoriais e o domínio é de dimensão finita, então a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Se o domínio é de dimensão finita, todos esses subespaços que aparecem na fórmula, ou seja, claro, o V, mas também o núcleo e a imagem, são todos eles de dimensão finita, e a fórmula faz sentido. Não vamos mostrar agora a fórmula. O que é interessante é que vocês têm, como consequência da fórmula, bom, vamos ver daqui a pouco consequências que são legais. Antes, uma observação. É claro que T é sobrejetiva, por definição de sobrejetiva, se a imagem coincide com o contradomínio. Tá? Isso aqui é mais a definição que uma observação. E tem uma proposição simples, que T é injetiva se somente se o núcleo é o espaço vetorial trivial. O espaço vetorial que consiste só no vetor nulo. Tá? É uma propriedade bem simples. Se T é injetiva, então a pré-imagem da origem contém sempre a origem, tá? Porque T de 0 é 0. Então, se T é injetiva, essa pré-imagem, ser injetiva é que qualquer pré-imagem tem no máximo um elemento. Então, como T menos 1 de 0 contém o 0, bom, tem que ter exatamente um elemento, e T menos 1 de 0 é o 0. Tá? E isso aí é exatamente a mesma coisa que dizer que o núcleo está formado só pelo vetor nulo. Também pode passar que o núcleo esteja formado pelo vetor nulo. Aí o que a gente faz é considerar dois vetores que têm a mesma imagem. E para mostrar que a aplicação é injetiva, basta mostrar que os dois vetores são iguais. Que sempre que as imagens são iguais, os vetores são iguais.
Então, aí vocês usam que a imagem de U menos B é igual à imagem de U menos a imagem de B, ou seja, zero. E isso aí implica que U menos B pertence ao núcleo. Mas o núcleo só contém o vetor zero, então isso aí implica que U menos B é zero, ou seja, que U igual a B. E temos que a transformação é injetiva. Então, a injetividade pode ser vista como uma propriedade do núcleo. T injetiva se e somente se o núcleo da transformação linear é trivial. Ok. Temos esse teorema curioso, essa é uma das consequências legais das quais eu falei, no qual, se temos dois espaços vetoriais da mesma dimensão finita e uma transformação linear entre eles, então a transformação é injetiva se somente se é sobrejetiva. Essa propriedade é consequência da fórmula. Por quê? Vamos ver. Vamos fazer a prova e vamos ver que é simplesmente a fórmula. Então temos T injetivo. Isso aí acontece se somente se o núcleo é trivial. Ou seja, se o núcleo de T é reduzido ao vetor nulo. Mas o núcleo é trivial se somente se a dimensão do núcleo é zero. Então, dimensão do núcleo igual a zero. Tá, mas agora a gente usa a fórmula. E vamos, antes do que isso, perceber um fato interessante, é que como os dois espaços têm a mesma dimensão, essa dimensão de B também vai ser a dimensão de W. Tá? Isso aí é a hipótese. Os dois espaços vetoriais, B e W, têm exatamente a mesma dimensão. Ok? Então, usando agora a fórmula, a dimensão do núcleo é zero se e somente se a dimensão da imagem é igual à dimensão de W. Mas agora temos dois espaços vetoriais, imagem de T é W, imagem de T é um subespaço de W, que cumpre que a dimensão é a mesma, são espaços vetoriais de dimensão finita, e o primeiro está contido no segundo, a imagem está contida em W. Então, essas situações são sempre iguais. Tá? É isso aqui mesmo. Que a imagem seja W é igual, é equivalente a que T seja sobrejetiva. Então temos que T é injetiva se somente se T é sobrejetiva. Sempre que os espaços vetoriais envolvidos na transformação linear sejam espaços da mesma dimensão. Senão o resultado em geral é falso. Bom, vamos falar de alguns invariantes de uma matriz. Primeiro seria o oposto. Se vocês têm uma matriz M por N com coeficientes no corpo F, as colunas podem ser interpretadas como vetores de F a potência M. Então, vocês podem considerar o espaço vetorial, o subespaço vetorial de F a potência M gerado pelas colunas. É um subespaço de F a potência M chamado de espaço coluna. E a sua dimensão é chamada posto da matriz. Podríamos chamar de posto coluna, mas em geral é chamado simplesmente de posto. As linhas de A já não podem ser interpretadas como vetores de F a potência M, porque as linhas de A têm N coordenadas, mas podem ser interpretadas como vetores de F a potência N. Então, de novo, podemos considerar o subespaço vetorial gerado pelas linhas, que vai ser um subespaço vetorial de F a potência N, chamado de espaço-linha. E a sua dimensão será chamada de posto-linha da matriz. Então, uma fórmula que é muito importante na teoria
teoria das matrizes, na álgebra linear, é que o oposto da matriz é igual ao posto linha da matriz. Ou seja, o espaço vetorial gerado pelas colunas tem a mesma dimensão que o subespaço vetorial gerado pelas linhas. Mesmo se não são subespaços vetoriais do mesmo espaço, tá? Se vocês têm 3 colunas de 2 linhas, as colunas são subespaço de f a potência 2 e as linhas são subespaço de f a potência 3. Mas mesmo assim, os subespaços vetoriais gerados por colunas e linhas possuem a mesma dimensão. Então vamos ver esse resultado. De novo, para ver como a fórmula que a gente viu acaba tendo consequências muito abrangentes. Qual é a fórmula? De novo, a fórmula é que se vocês têm uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita, então a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Tá. Então, como é que essa fórmula tem a ver com que o oposto por colunas e o oposto por linhas da matriz seja o mesmo? Então, vamos ver. O primeiro ponto é que se vocês têm uma matriz, o espaço linha, o espaço gerado pelas linhas, não muda por operações elementares de matriz. Claro, operações elementares por linhas, tá? Que são as que a gente usou até agora. Isso aí é bem simples. Multiplicar uma linha por uma escalar não muda o espaço vetorial gerado pelas linhas, sempre que o escalar, claro, seja distinto de zero, que é o único caso que estamos autorizados a usar, tá? Permutar duas linhas não muda o espaço vetorial gerado pelas linhas, e somar uma linha a uma combinação linear das outras também não muda o espaço vetorial gerado pelas linhas. Então, vocês podem passar da matriz A à matriz B, que é uma matriz equivalente por linhas à matriz A, e que, além disso, é reduzida por linhas e escalonada. Tá? O interessante aqui é que os espaços linha das duas matrizes são os mesmos. Mas quando vocês têm uma matriz reduzida por linhas e escalonada, todas as linhas não nulas são linearmente independentes. Tá? Vocês têm algo assim, 2, 0, 5, 7, 0, 0, 1, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Então, aqui, como acontece que em cada coluna que tem um elemento líder, não, todos os outros elementos são nulos, é bem fácil mostrar que o número, a dimensão do espaço linha é exatamente o número de variáveis líderes, é o número de linhas não nulas. Então, isso quer dizer, tá, vamos ver, que o posto linha, tá? Então, de aí a gente deduz que o posto linha de A é igual ao quê? É igual ao número de variáveis líderes. Mas esse número é o quê? É o número de variáveis, tá?
Mas qual é o número de variáveis? Se a gente considera uma matriz A, M por N, a gente pode ver como? Pode ver como uma transformação linear de Fn em Fm. Então, o número de variáveis é exatamente esse N aqui. Então, o número de variáveis é N. E aqui temos as variáveis que não são livres. Podemos escrever também dessa forma. Vamos ver. O sea, todas as variáveis são iguais a N. E as variáveis líderes são N menos as variáveis não líderes. Mas as variáveis não líderes têm uma propriedade interessante, que é que cada vez que vocês dão um valor a todas as variáveis não líderes, vocês têm uma solução do sistema linear homogêneo. Tá? Vamos ver. Vamos ver se isso aqui fica claro. Tá. Vamos ver. A gente tem uma matriz que é M por N. A gente pode associar uma transformação linear de Fn em Fm que associa a cada vetor ABCX. Então, agora, vocês reduzem a matriz A. Tá? Vocês usam a eliminação gaussiana para encontrar uma matriz equivalente a A reduzida por linhas e escalonada. Tá? Então, o que a gente viu é que o posto linha de A é igual a N, que é o número de variáveis, menos o número de variáveis que não são livres. No exemplo aqui, vocês têm, se essa fosse a matriz A, vocês têm que aparecem duas variáveis líderes e as variáveis não líderes seriam 5 menos 2, 3. Tá? Mas o que eu falei, quando vocês vão a ver as soluções de ABCX igual a 0, o espaço de soluções de ABCX igual a 0 está em correspondência com as escolhas possíveis para as variáveis não líderes. Quando vocês fazem uma escolha de valores para as variáveis não líderes, automaticamente tem uma única solução. Então, escolhas de valores para variáveis não líderes. Tá, se aqui vocês têm as variáveis líderes seriam x sub 1 e x sub 3, se vocês fazem uma escolha de x sub 2, x sub 4 e x sub 5, automaticamente x sub 1 e x sub 3 estão determinados. Tá, mas isso quer dizer que a dimensão desse subespaço aqui, a solução, o espaço de soluções de qualquer sistema linear homogêneo é um subespaço vetorial. Esse subespaço vetorial de soluções tem como dimensão o número de variáveis não líderes. Mas a dimensão, esse espaço é o núcleo da transformação T. Isso aqui não é outra coisa que o núcleo de T. E o que a gente está dizendo é que a dimensão do núcleo de T é igual a um número de variáveis não líderes. Ótimo. Mas o núcleo de T, a dimensão do núcleo é chamado de nulidade. Isso aqui não é outra coisa que a nulidade. Então, quando a gente tem a fórmula acima, podemos substituir o número de variáveis não líderes pela nulidade.
Tá? Então, temos que o posto linha é igual a n menos a nulidade. Tá, e como é que a gente acaba com esse fato? Então, vamos ver. O que a gente mostrou é que o posto linha de A é igual a n menos a nulidade. Mas a gente tem a fórmula que diz que a dimensão de B é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Então, a dimensão do núcleo é a nulidade. Mas a dimensão da imagem é o oposto, tá? Porque a imagem é o espaço vetorial gerado pelas colunas da matriz. Então, a dimensão da imagem é exatamente igual ao oposto. Então, temos que o posto mais nulidade é igual a n. No nosso caso, o nosso espaço é, como a transformação é de Fn em Fn, é a dimensão de F a potência n, tá? Lembro de novo que vocês têm uma matriz m por n e a gente está considerando a transformação linear de f a potência n em f a potência m, que associa a cada vetor o produto de a e x. Então, a dimensão do domínio é n. Então, temos que n é nulidade mais posto. Então, n menos nulidade é posto. A gente mostrou que o posto linha da matriz é igual ao posto coluna. Bom, assim, acabamos o nosso tema de revisão de hoje, que era uma introdução ao estudo das transformações lineares. Na próxima lição, trataremos a matriz associada a uma transformação linear. Muito obrigado pela sua atenção.